tarde! Como vocês estão? Bem, muito, mas muito feliz mesmo, tá? Com a presença de vocês, estou vendo. Amei ver você, Caleb, Pedro, Jurandir, Davi, Rafael. Faltam nossos amigos. O nosso movimento de mandar zap um pro outro surtiu efeito, hein? Muito feliz mesmo. A tia tá sentada hoje. Fiquei em pé tanto tempo em pé que agora resolvi sentar para conversar assim com vocês e apresentar o nosso novo mascote. Magali e Cebolinha, depois do almoço, resolveram dormir e me deixar aqui sozinha. Aí eu trouxe um novo mascote. E aí, ele é um leão. E por que será que ele é um leão, hein? É isso, muito bem. Só que ele tá sem nome. Não tem nome. Não tenho nome, não tenho nome. Vamos fazer um sorteio. Vamos criar nome para ele. Espero a sugestão de vocês, tá certo? Por enquanto, a gente continua aqui. Por conta dessa pandemia, vamos nos ver aqui por muito tempo ainda. Muito tempo não, porque essa doença, ó, ela vai logo embora, rezando que ela vai logo embora pra gente voltar, tá? Hoje eu vou precisar que vocês peguem o livro de vocês de história e o marcador de texto, tá? Vou dar um tempinho. Não tem nenhum deblade aqui pra fazer uma batalha, só tem meu amigo sem nome. Pronto, pegaram? Obrigado. Vamos lá. Página 46 diz assim: o ser humano e a natureza. Qual é a relação do homem com a natureza? E a relação da natureza com o homem? A gente vive sem a natureza vive sem a gente? Por que a gente muda tanto? Ou é a natureza que muda ou somos nós que mudamos? A natureza, ela é natural. É uma paisagem natural. Ela foi lá feita sem interferência alguma do homem. Ela nasce por si só. Deus criou ela. Mas o homem interfere no meio ambiente, interfere na natureza, né? E tudo que a gente vê que está ao alcance dos nossos olhos é chamado de paisagem. Tudo que a gente possa olhar, o que os nossos olhos alcançam é chamado de paisagem. Então marque aí. Damos o nome de paisagem à parte visível que a gente vê do espaço geográfico, seja ele modificado ou não, pela ação do homem. Claro, o homem sempre influenciando, sempre mexendo na natureza. Marquem também. A paisagem não é a mesma em todos os lugares, uma vez que em cada lugar a paisagem é feita por elementos diferentes. E podemos classificar esses elementos em dois grandes grupos. Claro, uma paisagem daqui, do Nordeste, não é igual à paisagem do Sul, do Centro-Oeste. Não, nenhum lugar é parecido com o outro. Então, vejam aí. Elementos naturais ou físicos. São os lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, descampadas e etc. Chamamos a região de elementos naturais de paisagem natural. É aquilo que naturalmente ela existe por si só, sem a interferência do homem. Sem o homem plantar, sem nada. Ela existe porque Deus criou e que fez ela lá. Então não tem interferência alguma do ser humano. Quando eu digo homem, não é só o homem não. Eu também me incluo. Quando a gente fala homem, a gente está falando numa forma em geral, e na população. E os elementos humanos, já vai ser nós, e culturais. Tudo aquilo que é criado pelo ser humano. Há exemplo de casas, fazendas, prédios, estradas, etc. A paisagem com elementos humanos é classificado como paisagem cultural. Por quê? Lá o Recife Antigo, ele é uma paisagem cultural, porque ele tem prédios desde a época que o Recife foi criado, né? As arquitetônicos, aqueles prédios. Então, ali é uma paisagem cultural, que ele é conhecido mundialmente pelos seus prédios antigos, né? Pelo símbolo do Marco Zero, que é o ponto central da cidade.
Tá. Então, eu posso dizer que existe uma paisagem natural, que é aquela que é criada por si só, que a gente não modifica, que foi criada por si só. E nós temos a paisagem cultural, é aquela que o homem fez, que o homem construiu para melhor servir. Porque a gente precisa viver. Então, a gente, querendo ou não, a gente constrói, modifica a paisagem para a nossa sobrevivência. Então, vou virar um pouquinho aqui para vocês verem que eu tenho uma paisagem natural e uma paisagem cultural, que é uma paisagem transformada, modificada. Bora lá. Página 47, ainda vamos usar o marcador de texto. Sim, não guarde não dentro do estojo, hein? Tô vendo. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas para o que lhe era necessário para sobreviver. Então, o homem vivia, precisava viver, né? Então, ele plantava para comer, ele derrubava árvores para fazer embarcações, barcos, os galhos para fazer fibras. Então, diz aí, ó, como fibras para fazer roupas, alimentos, material para construir ou consertar suas habitações. Tanto é que a gente tem essa herança que é a borracha. A borracha que a gente usa para apagar as tarefas é de uma árvore, da seringueira. Isso aqui é o látex. O lápis é feito da madeira. Então, a gente sempre usou desde muito tempo esses materiais da natureza para sobreviver, para melhorar, porque eles faziam casas com essas madeiras, tá? Entretanto, à medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas que, por seguinte, aumentaram a diversidade de suas necessidades em relação à natureza. Então, os homens começaram a não usar tanto mais a natureza para construir. Então, foram os produtos sintéticos, né, que a gente chama. Hoje a gente tem um gramado sintético. O campo de futebol é gramado, mas tem os futebol society, que é grama sintética, é plástico, aquele gramadozinho que tem lá na escola. Não é grama, ele lembra uma grama, mas não é. Então, o homem, com o passar do tempo, eles foram modificando o ambiente para melhor servir. Só que ele não pensou. Ele só pensou em usar. Ele não pensou nas consequências. E as consequências a gente tira hoje, que é poluição, desmatamento, aquecimento global, tudo decorrente da ação do homem. Então, o homem, ele diz, como diz aqui na página 48, as mudanças que o homem promove na natureza e sofre consequências. A gente tá nessa coisa que hoje chove, amanhã faz sol, é tão quente, daqui a pouco tá tão frio, tá ventando, São consequências que a gente faz, que o homem faz com o meio ambiente. Então, quando ele, mas a chuva despencou, derrubou as barreiras. Gente, as barreiras estão lá. O homem é que teve que construir suas casas. O morro tá lá com as árvores, certo? E as raízes das árvores vão dar sustento ao morro. Então, tudo que eles estão tirando as árvores para construir casa, aquele morro já não tem mais a raiz para juntar as areias dele, para ele ficar firme. Então, quando vai bater na chuva, aquela água vai escorrendo, e aquela água vai escorrendo, não tem mais onde segurar, não tem as plantas para absorver. Então, o homem sofre as consequências disso tudo, não é? E a gente reclama tanto sem saber que nós somos os causadores disso. Então, a mudança está em nós, a gente tem que fazer coisas para modificar o meio ambiente. Sabemos que a gente tem que fazer coisas para a nossa sobrevivência, né? Porque as coisas estão mudando, a tecnologia, mas a gente tem que preservar a natureza. Porque a gente não vai, que quando a gente destrói, a gente esquece também dos animais. A gente só pensa em crescer, mas esquece das consequências, né? Então, a gente tem que ir, como diz na página 49 aí de vocês, diz assim, 3 coisas importantes, que é reduzir o consumo de recursos do planeta, que é construir casas de material que consuma menos recursos naturais do solo e utilizar fontes de limpeza limpas de energia, diminuirá bastante o impacto negativo sobre o nosso planeta. Usar um material reciclado, gente, de vez a gente está se desperdiçando tanto, a gente tem que reutilizar. A reciclagem deve ser em
encorajada, pois é por meio dela que conseguimos reaproveitar os recursos primários essenciais. Tanta coisa a gente tem aí para fazer, não é? Voltar a tecnologia para esse problema. A tecnologia que existe já é capaz de diminuir o impacto do ser humano na Terra. Então, eles já estão deixando de poluir tanto o meio ambiente. Adotar práticas eficientes do plantio e construção urbana, que nos ajuda a reverter um pouco do dano já causado ao planeta. Plantar, gente. Porque as plantas, elas absorvem as poeiras. Quando a gente vai respirar, já não tem tanta poluição. E se a gente viver no país, num lugar que não tem plantas, a gente vai adoecer bastante. E terceiro e último, estabelecer políticas de controle de natalidade mais responsável. Quando a população se multiplica sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam usados cada vez mais. Quer dizer, quanto mais gente, mais recursos é usado. Então, quando ele diz o controle da natalidade, é você ter a ciência que eu não posso só ter filhos, eu tenho que pensar na consequência. O que é que eu quero para o futuro dos meus filhos? Não é isso? Então, o homem, ele constrói, mas o homem também destrói. E destrói algo que é de suma importância para ele, a natureza. Porque sem a natureza a gente não vive. Os pássaros, o meio ambiente, o ar mais puro, sem o aquecimento global, tá? Fica a dica, plantem. Plante uma árvore, plante um pé de... qualquer plantinha, plantem. Porque vocês vão estar ajudando a modificar a paisagem de vocês, tá bom? Beijo, meus amores. Dúvida? Só basta perguntar e marca a sua presença. Tô esperando, tá? Nome pro nosso novo mascote. Olha ele aqui. Oh! Estou esperando o nome dele. Eu também estou esperando o meu. Meu nome. Ele é meio louquinho, mas ele é boa, gente. Beijo, meus amores. Se cuidem, tá? E cuidem das pessoas que vocês amam. Por mim e por vocês. Amo vocês.